Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo que está assistindo. A aula de hoje vai ser a respeito do primeiro tema do curso, Ética e Modernidade, né? Vou retomar algumas coisas que a gente já discutiu em sala de aula, mas eu acho importante, enfim, especialmente nesse momento de gravar os vídeos para vocês, a gente ter o conteúdo mais completo para vocês poderem se situar na discussão desde o comecinho, né? Eu vou precisar olhar aqui as minhas anotações, então vocês não reparem se eu desviar o olhar aqui, porque enfim, né? Como eu já falei, eu não sou o Felipe Neto, eu sou o José Rodrigo, então eu não tenho equipe de produção, vou ser eu sozinho aqui que vou fazer tudo nesse vídeo. Tá tocando aqui atrás uma peça que eu gosto muito, né? Que se chama Suíte para violoncelo solo, né? Quem está tocando é um violoncelista brasileiro que se chama Antônio Menezes. E eu coloquei essa peça para vocês porque a discussão central, né, que a gente vai fazer quanto ao tema da modernidade gira em torno da ideia do sujeito e do sujeito livre, né? O violoncelo solo, né? Então isso remete a uma voz única que está desenvolvendo aí o seu raciocínio musical durante a peça. E é essa figura do sujeito, né, que eu quero discutir aqui com vocês, o surgimento dela, a partir de um texto que se chama Rejeições Religiosas do Mundo, que é uma consideração intermediária que o Max Weber faz na sua sociologia da religião. Então, esse vai ser o texto com o qual eu vou dialogar. Tem várias edições, vocês podem consultar diversas delas. Depois eu coloco aliás, algumas referências aqui para vocês, né? Então essa é a questão que nós vamos tentar trabalhar, né? Então, ética e modernidade, o problema central aqui vai ser a questão do sujeito e do sujeito livre, né? Como é que a gente pode ver essa questão no texto do Weber e por que o texto do Weber é importante para a gente e para o andamento do nosso curso? Então veja, o primeiro conceito que seria interessante a gente discutir é a ideia de desencantamento do mundo, né? O Weber caracteriza a modernidade como um processo de desencantamento ou de demagificação do mundo, né? E a segunda ideia que ele traz especificamente nesse texto é a questão da fragmentação das esferas de valor, a fragmentação do mundo em esferas de valor. É só isso que a gente tem para entender hoje e aí, no final, entender como é que a ética se coloca num contexto como esse. Então, a ética que nós vamos estudar, o que eu vou dar maior ênfase nesse curso, é a ética pensada a partir da questão da modernidade, por isso eu começo com esse tema e com esse texto. Então, o Stuart Mill, o Kant, depois a gente vai falar um pouco da ética do discurso, a ética do cuidado, né? São as visões de ética que nós vamos ter tempo de abordar aqui. São visões, né, que têm como pano de fundo a discussão sobre a modernidade. Então, o que significa desencantamento do mundo, demagificação do mundo? Então, demagificar, né? É uma partícula negativa, né? Não mágico, né? Então, é deixar de olhar o mundo como um mundo mágico, deixar de olhar o mundo como um mundo encantado, né? Como assim? Veja, para o pensamento mágico, para certas maneiras de se pensar, para certas crenças, ou para certas religiões, ou para certos grupos religiosos contemporâneos, né, o mundo tem um sentido em si, né? Você olha para a natureza, você olha para as árvores, você olha para as forças naturais e elas te dizem coisas, né? E dizem para você como você deve se comportar, né? Então o mundo ele tem uma ordem natural para esse modo de pensar, tem uma ordem estabelecida pelos deuses, por Deus, o que quer que seja, né? E essa ordem natural das coisas é um modelo para a nossa ação e é um modelo ético para a gente agir, né? Ele oferece para a gente conhecimentos a respeito, enfim, fornece para a gente critérios para a gente tomar decisões em circunstâncias variadas da nossa vida, né?
Por exemplo, né, na época medieval a gente tinha no campo da justiça ordalhos, né, em que você decidia, o ordalho fazia a função de juiz e dizia quem é que era culpado, quem é que era inocente. Né? Você criava uma situação concreta em que as forças da natureza podiam se manifestar para dizer se a pessoa era culpada, se a pessoa era inocente. Por exemplo, estou usando um exemplo que vai soar meio ridículo, mas é um exemplo que tem base histórica. Você pode jogar uma pessoa na água, amarrada. Se ela sobreviver, isso é sinal que ela é inocente. Se ela morrer, é sinal que ela é culpada, né? E aí, nessa situação de risco, né, e de, enfim, a pessoa está dentro da água, se imaginava que os deuses ou Deus se manifestasse para dizer o que era certo e o que era errado naquela situação. Né? Certas formas de religião, isso o Weber mostra, né? Surgem, o cristianismo é uma delas, né? Em determinado momento histórico, né? Que vão abandonando esse pensamento mágico, né? Vão colocando a ideia de ascese, né? Então, eu chego a Deus não mais olhando para a natureza, ouvindo a ordem das coisas, ou esperando dos deuses se manifestarem nas coisas, mas eu chego a Deus negando o mundo, por meio de uma negação do mundo. Né? É por meio da negação do mundo que eu chego a Deus, e o monge é o exemplo mais claro disso. Né? O que o monge faz? O monge ele se encerra num ambiente fechado, isolado do restante do mundo, cria cria regras próprias para viver e para orar para Deus e para adorar a Deus. E assim é que ele chega a Deus, né? Não vivendo no meio das coisas, não entendendo como a natureza funciona, não no meio dos homens, mas negando o mundo, né? Negando, inclusive, participar do mundo para poder ascender a essa esfera da divindade. Né? Então, esse é um processo de demagificação do mundo que vai culminar no racionalismo moderno e contemporâneo, né? Porque se o mundo não tem mais um sentido em si, né? Se o mundo não tem mais um sentido mágico em si, né? O que dá sentido para ele é justamente Deus, mas esse sentido vem de fora, não está dentro dele. É uma força externa a esse mundo que lhe dá sentido e eu posso chegar a ela não por meio do mundo, mas por meio da sua negação. E o Weber diz, né, nesse texto, que é extremamente interessante, que essa forma, essas religiões, né, que negam o mundo, que fazem ascese pela negação do mundo, ascese, ascensão a Deus por meio da negação do mundo, começam a entrar em choque, né, com determinados conjuntos de valores que também estavam se formando ou estavam se organizando nessa época, né, vamos dizer assim, a gente está falando ali de um período grande da história, né, o Weber conceitualmente ele abarca muita coisa, mas a gente está falando aí da transição, vamos dizer assim, para a modernidade, que alguns dizem que começa no século XIII, com a separação entre catolicismo e luteranismo, e vai culminar ali no século XVII, XVIII e XIX, com a formação dos estados contratualistas, revoluções burguesas, depois a formação dos estados nacionais. Então, esse longo processo, né, de fim, saída da Alta Idade Média, Renascimento, e depois o iluminismo propriamente dito, ali com os contratualistas no campo político, a codificação no campo jurídico, formação dos estados nacionais como fenômeno relacionado à codificação. Né? Mas então, vamos lá. Então, quer dizer, o Weber então ele mostra, né, que essas religiões que negam o mundo, né, para se ascender a Deus, tá? Então veja, eu tenho que afastar as tentações, né? Eu tenho que me afastar do meu próprio corpo. Meu corpo vira o meu inimigo, né? Porque ele manda para mim impulsos sexuais que eu preciso negar para chegar a Deus, né? Eu preciso, enfim, eu tenho problemas aí com a lógica econômica. Né? Então, o Weber vai mostrando, e esse é o segundo ponto que é importante a gente compreender, que esse tipo de religiosidade vai gerando conflitos ou vai entrando em choque com uma série de esferas de valor que vão se formando de maneira relativamente independente. Então,
O Weber fala da economia, da política, da ciência, da arte e da esfera erótica, né, nesse texto, como esferas com as quais essa ética de negação do mundo, essa ética religiosa, né, de negação do mundo, começa a entrar em choque, a entrar em conflito. Né? Como assim? Vamos deixar esse exemplo mais concreto, enfim, essas ideias mais concretas. Vamos pegar a economia, né? Vejam, estamos vivendo um problema hoje que explicita essa questão que o Weber coloca. Veja, o álcool gel, por exemplo, aumentou de preço absurdamente. Você tem gente vendendo vidrinho de álcool gel por R$50 e na semana passada custava 14, 13 reais. Né? Isso é justo? É justo no meio de uma crise como essa que a gente está vivendo, que os comerciantes subam de preço o álcool gel dessa maneira? Mas eu perguntaria para vocês, será que existe algo chamado preço justo? Ou o preço é algo que deve variar em função da demanda e da procura? Se a demanda sobe, né, o preço sobe. Se a demanda cai, o preço cai. Então, veja, o pensamento do justo e do injusto, né, se a gente pensar em termos religiosos ou mesmo em termos éticos, mas no sentido contemporâneo, né, ele é relativamente incompatível com a lógica econômica, porque para alguém que está operando no campo econômico, o que importa é obter lucro para enriquecer, para distribuir para os seus acionistas, se for uma sociedade anônima, né, outros tipos de sociedade. Então, existe uma incompatibilidade e uma religião, né, de negação do mundo entra em conflito com a esfera da economia, e não é à toa que durante muitos anos para o catolicismo o lucro era proibido, era pecado ter lucro. Né? O lucro era visto como algo abjeto, algo que deveria ser evitado, porque era uma espécie de enriquecimento ilícito que a pessoa tinha sem produzir nada, simplesmente em função da sua ganância. Né? E grande parte do preconceito que se construiu contra a comunidade judaica veio desse pensamento, né? Veio desse pensamento que, veja, é um pensamento que está ligado ao coração da modernidade, né? Um conflito que aparece entre um tipo de religiosidade que vai caracterizar, né, o Ocidente, pelo menos estou falando do Ocidente, né? Enfim, durante muito tempo, que são essas religiões que negam o mundo para a gente ascender a Deus, e há uma incompatibilidade, né, com a ideia de lucro e com a esfera econômica. Né? Além desse exemplo do álcool gel, a gente tem um exemplo bastante interessante em textos de um historiador que chama Eric Hobsbawm. Ele tem uns textos, enfim, tem um livro chamado Costumes em Comum, e tem um texto lá sobre economia natural, que ele mostra que os camponeses, num momento ainda de pré-capitalista, ainda não havia um sistema capitalista desenvolvido, eles se revoltavam muitas vezes contra os donos dos moinhos, né, que aumentavam o preço do trigo em época de falta, aliás, aumentavam o preço da farinha, né, em época de quebra de colheita. Eles ficavam revoltados com isso, porque eles diziam, bom, esse preço não é justo, mas o dono do moinho falava, sim, mas é que a demanda cresceu e a oferta está pequena, então o preço aumenta mesmo. Ele falou, mas isso não é justo. E o que os camponeses faziam? Roubavam, entre aspas, essa farinha e pagavam o preço justo. Pagavam o que eles achavam que fosse justo naquele contexto, e várias revoltas camponesas aconteceram em nome desse preço justo. Né? Mas, de novo, né, será que preço é compatível com a ideia de justiça, ou preço é uma variação em função da demanda e da oferta? Né? Esse é o problema típico da modernidade, né? Essas incompatibilidades. Né? Bom, um exemplo no campo da política, né? Será que para ganhar uma eleição eu preciso ser ético? Será que para ganhar uma eleição eu preciso falar sempre a verdade ou vale mentir? Né? Será que vale tudo para ganhar uma eleição? Não vou dar nenhum exemplo concreto porque nós estamos em tempos de polarizações políticas e provavelmente surgiram vários exemplos na cabeça de vocês, né, e eu não preciso nem falar. Em todos os campos ideológicos, né, em todos os espectros ideológicos.
Mas essa é uma questão interessante, quer dizer, será que a política tem a ver com valores éticos ou ela é simplesmente uma busca pelo poder e uma luta pelo poder, né? Tem um livro importante que fala sobre isso, né? O Príncipe de Maquiavel, né? Que é um livro que justamente ensina os poderosos a conquistarem o poder e a manter o poder sem nenhuma preocupação ética subjacente, sem necessariamente fazer nenhuma consideração ética. Como é que eu consigo obter o poder e manter o poder, e é isso que importa, né? Então, essa também é uma questão, quer dizer, para uma ética religiosa, né, que pretenda, né, discernir o certo e errado a partir da palavra de Deus, né, para uma ética que negue participação no mundo, também esse vai ser um campo de choque, né, de incompatibilidade. Bom, se a política for só a busca do poder, eu não tenho como falar de religião, é incompatível a religião com a política, e aí eu tenho um outro campo de tensão, diz o Weber, entre, enfim, né, esse tipo de religiosidade e o campo da economia, que se torna, aliás, o campo da política, né, que como a economia se torna um campo com uma lógica própria, né? Como na economia a lógica é buscar o lucro, na política a lógica é buscar o poder, né? Outro exemplo, né, onde isso fica muito claro, são no choque entre ciência e religião, né? Outro campo rico para a gente pensar essas questões de conflitos, de fragmentação do mundo entre esferas de valor. Veja, a ciência muitas vezes diz coisas que são inconvenientes para o poder, né? Os poderosos não querem ouvir certas coisas, os poderosos não querem ouvir determinados dados sobre a realidade brasileira, por exemplo, que vão atrapalhar, né, o seu discurso político. Não, eu aconteci, eu diminuí a pobreza, eu fiz com que o país crescesse. Aí você vai olhar os números e os estudos econômicos, os estudos sociológicos, e nada disso se confirma. O país não cresceu, as pessoas continuam pobres, elas continuam insatisfeitas, enfim. E também no campo das ciências exatas, né? Nem sempre os políticos gostariam, né? Enfim, bom, será que essa epidemia é tão grave assim? Ela não é tão grave? Né? Tem político dizendo que não é tão grave assim, que não vamos nos alarmar, que está tudo sob controle, né? Então veja, e aí os cientistas dizem, não é bem assim, né? Veja, né? Tem muitos casos, né, de políticos que tentaram, né, destituir cientistas de cargos importantes para fazer prevalecer o seu discurso. Então, também nesse campo da ciência, e nós temos um exemplo histórico clássico, né, do Galileu Galilei, que foi condenado pela Igreja Católica, apesar de ser bem complexo o caso dele, né. O Galileu Galilei acabou sendo condenado pela Igreja Católica como herege por ter revelado uma série de fatos sobre a Terra, né, sobre o fato da Terra girar em torno do Sol, que naquele momento incomodava, né, a ortodoxia católica. Depois isso foi revisto pelos papas seguintes, né? O Galileu foi perdoado. Ele também se excedeu ali, se você ler os livros históricos, né? Aliás, as histórias da vida dele, ele afrontou a igreja. Talvez se ele não tivesse afrontado, aquilo poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. Então tem uma complexidade no caso que vale a pena ir atrás, é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, é outro exemplo claro de choque também. Choque entre religião e economia, no caso da condenação do lucro, subida do preço do álcool gel, né? A discussão sobre o preço justo, choque entre política e religião, no caso, será que a política é só a busca pelo poder, ou ela também é uma busca de valores, ela tem algo a ver com a divindade, ela tem algo a ver com uma ideia de ética, né? E agora um outro exemplo de choque entre religião e ciência, e mais um exemplo só para a gente situar bem essa questão, por exemplo, do choque entre a esfera erótica e a esfera religiosa, né? Bom, para muitas religiões dessas que negam o mundo para se ascender a Deus, o corpo é o inimigo da fé, né, de uma certa maneira. Você precisa controlar os seus impulsos, precisa controlar o seu apetite sexual para poder ascender a Deus, e por isso você tem que constituir uma família, né, e só fazer
sexo para fins reprodutivos ou no contexto do casamento, né, é o máximo que você pode fazer. E veja, a gente tem outras crenças, outras maneiras de ver a questão da sexualidade. Por exemplo, né, um livro chamado Kama Sutra, que é um livro da tradição indiana que ensinava como fazer sexo para as pessoas, tendo uma relação com aquela maneira de pensar, né, a divindade e as questões de fé daquele povo específico, ou daquela tradição específica, que colocava o corpo e colocava a relação do homem com o corpo de uma outra maneira, uma maneira completamente diferente. Mas na tradição ocidental, nesse tipo de religião, o corpo então é visto como algo que está em conflito com a religião. E então, veja, para resumir, a modernidade para o Weber é isso, né? Esse momento histórico em que o mundo vai perdendo o sentido a partir do surgimento dessas religiões de negação do mundo, que depois vão ajudar a fazer nascer o racionalismo ocidental. E isso fica claro nesse choque que essas religiões têm com a ciência, com a economia, com a arte também, né? Bom, a arte ela tem que estar a serviço da fé, ou ela pode dizer coisas que estão para além da fé, enfim, tem toda uma discussão sobre isso também. Isso faz com que, né, veja a situação do homem nesse contexto, né? O homem, na verdade, ele se apresenta, ele se sente, ou ele se coloca de uma maneira dilacerada nesse contexto, né? Deixa eu explicar um pouquinho isso. Veja, porque ele está, de uma certa maneira, sendo puxado para todos os lados ao mesmo tempo, né? A economia diz para ele fazer uma coisa, a política dele diz para ele fazer outra, as éticas religiosas dizem para ele fazer outra. Mesmo a religião já não é mais única, né? Você tem, bom, no mínimo você tem protestantismo e catolicismo desde ali da crise do século XIV, depois você tem, bom, quantas religiões tem hoje, né? Sei lá, tem uma por esquina, e todas elas com a sua dignidade, não estou desfazendo de nenhuma delas, mas todas elas talvez dizendo coisas nem sempre compatíveis e que entram em conflito com a economia, que entram em conflito eventualmente com a política, com a arte, com a sexualidade. E aí o homem fica ali, né, sendo puxado para todos os lados sem saber, em permanente conflito diante da fragmentação dessas esferas de valor. E isso significa que ele perde, vamos dizer assim, uma orientação segura para o seu agir. Né? Ele perde uma referência segura para o seu agir. Perde, né, entre aspas, uma referência segura para o seu agir que ele tinha, vamos dizer assim, no auge da Idade Média, quando, vamos dizer assim, o cristianismo, por exemplo, era a única fé aceita e todo mundo seguia ali a palavra de Deus. Claro, havia divergência sobre a interpretação da Bíblia, mas você tinha uma base, né, única para todos seguirem e se comportarem. E a modernidade é justamente a quebra dessa base nessas diversas esferas de valor. Né? Então, se eu sou alguém que tem álcool gel hoje, eu tenho que optar. Eu vou vender por um suposto preço justo ou eu vou ganhar dinheiro num contexto que eu posso ganhar dinheiro? Ah, mas isso vai prejudicar as pessoas. Bom, mas eu estou operando no campo econômico, eu não estou operando no campo da ética, eu não estou fazendo caridade, eu estou gerindo um negócio. Ah, mas isso é imoral. Será que é imoral? Pode ser visto como imoral no campo, né, se a gente pensar em termos estritamente morais, mas no campo econômico isso vai gerar mais lucro, vai gerar mais emprego, vai gerar mais dividendos para aquela empresa, etc. Esse é um conflito. No campo político, será que eu vou ser um político ético, eu vou sempre falar a verdade ou eu vou priorizar a conquista do poder? Né? Será que eu vou negar os meus prazeres sexuais ou eu vou, enfim, me casar, abdicar da minha vontade, eventualmente, de ter vários parceiros ou várias parceiras e seguir o caminho da fé. Então, esse homem fica o tempo todo, na modernidade, em conflito, né? Fragmentado entre as diversas esferas de valor e, de uma certa forma, né? Então, ele perde essa referência, né? Segura para o seu agir, mas, ao mesmo tempo, ele ganha um espaço amplo de liberdade para decidir. Né? O que a gente tinha no momento anterior, vamos dizer assim, né, em que havia uma única referência
valorativa, né, para orientar as ações, era também um grau alto de hierarquia, né? Aquela verdade era a verdade que deveria ser seguida, e aquela autoridade, a autoridade da fé, era a autoridade a ser seguida. O mundo moderno, o mundo do sujeito moderno, é um mundo mais desorientado, né, em que o ser humano está desorientado diante das diversas esferas de valor. Então, de uma certa maneira, ele está obrigado a decidir, ele está obrigado a ser livre, como diz o Jean-Paul Sartre, né? Está obrigado a ser livre porque ele está obrigado a decidir. Isso pode gerar angústia, né? O Kierkegaard fala muito bem disso, né? No livro Conceito de Angústia, né? Essa angústia do sujeito perdido, dilacerado e em dúvida sobre o que eu devo fazer. Vou priorizar o meu afeto, minha família ou minha carreira? Vou priorizar a ética ou ganhar dinheiro? Vou priorizar a ética ou conquistar poder, né? Essas questões são questões da modernidade, elas se apresentam em filmes, em livros, né? A gente poderia citar vários aqui. Então, isso gera angústia, mas também gera um amplo espaço de liberdade, um amplo espaço para uma coisa que a gente vai trabalhar depois desse conceito, para a autonomia do sujeito. Eu não sou mais um sujeito heterônomo, né, que recebe a verdade de Deus e tem que seguir aquela verdade de maneira inquestionável. Eu sou um sujeito dilacerado, eu sou um sujeito dividido, eu sou um sujeito que fica, enfim, perdido entre os diversos critérios das diversas esferas de valor, mas eu tenho espaço de decisão, tenho espaço de autonomia. E aí, bom, será que tenho, será que não tenho, né? Esse vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é importante compreender por que, né, na modernidade, como se coloca, então, na modernidade, a questão da ética, né? Diante desse pano de fundo. Então, vejam, qual que é a pergunta que a gente faz, né? Tendo visto tudo isso, é o seguinte, bom, será que é possível ainda estabelecer um critério seguro e único para orientar o meu estar no mundo, para orientar as minhas decisões no mundo, ou eu estou condenado a essa fragmentação de esferas e estou condenado simplesmente a agir caso a caso, ad hoc, né? Ou usar uma ética relativista, né, que tudo é tudo, é nada, tudo vale, enfim, e eu não sei exatamente, enfim, como me orientar no mundo. A gente vai ver isso nas próximas aulas, né? Então, é possível pensar num critério único e num critério objetivo para orientar a minha ação, porque, veja, na situação anterior eu tinha esse critério que era a vontade de Deus, a palavra de Deus, que orientava o meu modo de agir com as divergências que havia sobre a interpretação da palavra, mas eu tinha esse critério. No contexto contemporâneo, ou digamos assim, moderno e contemporâneo, eu não tenho mais esse critério, né? Então, como é que eu faço? E aí, bom, Kant, Stuart Mill, Habermas, quer dizer, a Carol Gilligan e outros autores que trabalham com a ética do cuidado, que é uma ética com inspiração mais aristotélica, vão tentar oferecer uma resposta, né? E as respostas a gente vai ver mais para frente, né? Se é possível ou não oferecer essa resposta, em que termos ela pode se colocar, né, nesse contexto de modernidade, né? É importante só, para fechar, dizer que, veja, existem vários autores conservadores contemporâneos que vão justamente criticar a modernidade, questionar a modernidade, né, problematizar, dizer, olha, o ser humano não aguenta, né, esse grau de dilaceramento, ele não aguenta essa divisão que ele vive na modernidade, ele precisa de uma referência única. E a gente precisa, então, retomar valores tradicionais, retomar a fé. Aí tem várias versões do pensamento conservador, né? A própria encíclica, acho que foi a última encíclica do Papa Bento, né, que chama Razão e Fé, ele diz isso na encíclica. O ser humano ele precisa de uma referência valorativa porque ele não consegue viver nesse dilaceramento. Então, esse é um pensamento conservador da igreja, de uma certa maneira, né? E vários outros pensadores conservadores, o Alex Tocqueville, o Burke, né? Thomas Burke, o Oakeshott, Vogelin, em uma das fases da sua obra, vão fazer uma crítica à modernidade e vão pensar, então, que talvez a gente tenha que retomar certos valores
tradicionais e, de uma certa maneira, negar a modernidade ou tentar alternativas a essa modernidade que deixa o homem perdido e sem nenhuma referência, né? Os autores que nós vamos estudar que pensam a ética na modernidade também querem oferecer um critério, né, para que o homem se situe no mundo, mas não tentando retomar valores tradicionais, não tentando retomar a fé tradicional, mas olhando para outro lugar, olhando, bom, como é que eu posso estabelecer critérios objetivos para orientar o homem do mundo a partir da vontade humana, a partir da autonomia do homem, né? Tomando a modernidade como ponto de partida e não como algo a ser negado, né? Então é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo e até lá. Então, um abraço aí para todo mundo.